Podem assentar, amados irmãos, dando glória ao Senhor. Aleluia. Estamos no culto de família. A presença de Deus é notória em nosso meio, é real. Nós podemos sentir. E às vezes a gente aborda um tema da palavra de Deus e às vezes a gente quer fugir do tema, mas Deus nos leva à dimensão do tema e a gente não tem como escapar. E isso aconteceu comigo durante alguns dias que eu estava meditando na palavra do Senhor. E nós deparamos com um trecho da palavra de Deus, um versículo, que traz para as nossas vidas uma reflexão familiar. Visto que a carta de Timóteo e a carta também de Tito, as duas cartas, foram escritas pelo apóstolo Paulo como um conselho pastoral, ou podemos dizer assim, as duas cartas pastorais do apóstolo Paulo escreve essas duas cartas. E Paulo escrevendo a Timóteo, principalmente, provavelmente depois da sua primeira prisão que o apóstolo Paulo teve em Roma, ele traz alguns conselhos a seu filho na fé, Timóteo, que pastoreava na época a igreja de Éfeso. E Paulo traz algumas recomendações. E o versículo que nós abordamos nesta oportunidade, ele está recomendando a Timóteo, que está dirigindo a igreja, que os fiéis que ali estavam tivessem cuidado da sua família, observasse com diligência para a sua família. E a parte B do versículo, ele aborda o tema, o trecho final, um tanto até pesado para nós olharmos, né? Mas o apóstolo Paulo ousou dizer isso a Timóteo. Em outras palavras, disse: meu filho Timóteo, passa isso para a igreja. Nós estamos vivendo, amados irmãos, numa época em que as coisas cada dia se avança mais, não é assim? Cada dia passa com muita rapidez. Nós não vemos o tempo passar mais. Tecnologia vem se avançando de todas as formas, de todos os meios, e é bom isso, é gostoso isso. É bem saudável quando nós aproveitamos na direção do Senhor. Eu me recordo quando criança, quando meu pai dirigia uma igreja, tinha um auxiliar, e às vezes precisava ligar para o pastor presidente, na sua cidade de origem, e o auxiliar às vezes ia, porque era um pouco distante, às vezes tinha que andar 5, 6 quilômetros para chegar à cidade, e ficar horas de frente a uma cabine de telefone para conseguir uma ligação, para falar, para marcar alguma coisa. Hoje a tecnologia chegou na nossa mão como um estralo e tudo está ao nosso alcance. Mas às vezes nós não percebemos e não entendemos que em meio a tanta tecnologia que nós vemos, nós estamos perdendo aquilo que é bem maior para a sociedade, para a igreja, que é a nossa família, que é os nossos filhos, que é a nossa herança. E o apóstolo Paulo traz essa advertência para nós. Às vezes se preocupamos tanto com tantas e tantas coisas, e Satanás vem bem sorrateiro, de forma bem sutil,
ao nosso redor e vai tomando, vai embaraçando em mais embaraços, e nós começamos a perder. Porque às vezes nós deparamos com situações em que perdemos o controle dela. Não é assim? Não é assim? E eu quero falar para os irmãos bem rapidamente em 3 aspectos nessa noite. O primeiro dela é cuidando do que é seu. Cuidando do que é seu. Primeiro aspecto que eu quero abordar com os irmãos é isso. Às vezes, em determinadas horas da nossa vida, nós deixamos de tantos e tantos afazeres, deixamos de dar ouvido aos nossos filhos, de ouvir os nossos familiares. Às vezes preferimos mais que os nossos filhos fiquem à frente de um aparelho de televisão, ou damos a ele bem cedo, criança, um aparelho celular, em qual os filhos começam a tomar o controle de tudo aquilo, e às vezes não ouvem mais a voz do pai ou da mãe. E o primeiro ponto que eu quero abordar é cuidando do que é seu. Meu filho Mateus casou-se agora recente, eu estava observando esses dias, graças a Deus que estão tomando uma atitude diferente. A neta está ali bem pequena, e às vezes quando ela chega na minha casa eu começo a observar, ela chega assim: vô, eu quero assistir a boneca. E rapidamente alguém providencia meio de colocar a boneca no aparelho de televisão ou no celular para que ela assista. E eu fico pensando, fico imaginando, se não tomarmos cuidado da nossa família, dos nossos filhos, não começarmos a ensinar diferente, o que poderemos ter no amanhã, o que poderemos ver no amanhã. O mundo aí fora vive em situações em que pais e mães não têm mais controle da situação, porque escancararam as portas de uma vez por toda, e o que nós vemos é crianças, adolescentes, jovens, mandando no pai e na mãe, dando ordem naquilo que se deve ou não deve fazer, enquanto a Bíblia Sagrada diz que a autoridade da casa é o pai, e que os demais são adjuntos para conseguir. A Bíblia diz que Deus cria o homem, coloca uma mulher ao seu lado para que seja adjuntora, ajudadora. Mas a humanidade, de uma forma ou de toda, vem deixando os valores virarem ao contrário. E quantos lares estão sucumbindo nas profundezas do abismo, e Satanás já estão derrotando. E o que nós podemos ver nos últimos dias é casamentos sendo desfeitos, o pecado entrando de todas as formas às nossas vistas. E o que mais me choca é que às vezes, como homens e mulheres de Deus, nós vemos tudo isso e não temos resposta. E às vezes até achamos bonito porque queremos ver qual é o próximo capítulo. Não é assim? Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Às vezes estão tão enganjados em fazer alguma coisa, preocupados em construir bens financeiros, ou até mesmo na obra do Senhor, que esquecemos o bem principal, que é a nossa família.
Eu abordei o texto de 1 Samuel, capítulo de número 29 e capítulo 30, a qual conta-se uma história de um homem por nome Davi, que todos conhecem. Depois que Davi tem alguma discussão com seu sogro Saul, a Bíblia diz que aparece um rei da parte dos filisteus por nome de Aquis, e esse rei abre espaço para que Davi fuja de Saul. E Davi foge de Saul e vai para a região com os filisteus. E Aquis convence a Davi a formar um exército com seus cavalos, com os seus homens, e vir lutar contra Saul. E Davi toma uma decisão: eu vou. Mas a Bíblia fala também que Davi levou consigo a sua família. Davi leva consigo a sua família e coloca-se numa cidade e deixa ali os seus familiares para ir à guerra. O que me chama a atenção é que um homem, segundo o coração de Deus, se preocupa mais em guerrear do que com a sua família. E a Bíblia conta-se a história que no decorrer desse tempo, as pessoas, os filisteus, reconhecem a Davi e dizem assim para o rei: ó rei, não é aquele moço guerreiro, não é aquele moço que faz inúmeras batalhas? E o rei disse para o seu exército: sim, é ele. Então, tira ele do nosso exército, faz ele voltar para o seu exército, que quem sabe as coisas vai dar errada. Mas Davi estava tão preocupado que esqueceu a sua família. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. E a Bíblia conta que quando Davi volta para a sua terra de origem, onde estava a sua família no lugar de abrigo, os seus inimigos tinham vindo, pegado a sua mulher, os seus filhos, seus familiares, e levaram cativo, preso. Aleluia. Davi não se preocupou em outra coisa a não ser guerrear. Não se preocupou com os seus. Mas a misericórdia de Deus foi tão grande e Deus providenciou meios. Vocês quiserem, depois vocês podem ver a história. 1 Samuel capítulo 29, capítulo 30. E Deus providencia meios para que a família de Davi novamente é resgatada. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Segundo ponto que eu abordei nessa noite: cuidando do sustento dos seus. Primeiro poderíamos dizer assim: cuidando da segurança dos seus. Segundo, cuidando do sustento dos seus. Aleluia. 2 Reis, capítulo de número 4, versículo 20, versículo 1, aliás, a Bíblia nos conta uma história bastante conhecida e todos nós pregamos sobre isso, pastor. A Bíblia diz que uma mulher dos filhos dos profetas, dos homens que profetizavam, chama-se
um homem de Deus, e diz assim: olha, vem à minha casa que eu preciso de um milagre. Vá até a minha casa que eu preciso de um milagre. E a Bíblia diz que o homem de Deus, quando chega à casa, ela diz assim: olha, teu servo, meu marido, era fiel ao Senhor. Aleluia. Teu servo, meu marido, era fiel ao Senhor. Ela diz assim: olha, aquele homem que andava contigo, profeta, sabe? Aquele homem que carregava a bolsa contigo, aquele homem que via você fazer os milagres, realizar os feitos, ele era fiel no seu trabalho. Ele trabalhava incansavelmente ao seu dispor. Ele fazia tudo o que o Senhor pedia, corria de um lado para o outro, mas a morte chegou na vida. A morte enterrou, a morte levou. Mas sabe o que é isto? Ele não se preocupou de forma nenhuma em garantir algo para que eu continuasse sobrevivendo, para que eu continuasse lutando. E a prova disto é que os meus 2 filhos que eu tenho está sendo levado como escravo pelas pessoas, pelos mercadores. E eu necessito de um milagre. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Rabacanda Rabanai. Era fiel ao homem de Deus e era fiel ao Senhor, não era isso? Mas não se preocupou em granjear meios para o sustento da sua família. Não se preocupou em fazer nada. De repente Deus entra com providência, faz um milagre e a bênção acontece. Nós não vamos falar do milagre. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. As horas vão tão rápidas, né? 10 minutos. E o terceiro ponto que eu quero abordar nessa noite é o ponto mais primordial da nossa vida. Cuidando do ministério que Deus te deu. Cuidando do ministério que Deus te deu. Um dia, Deus fez uma promessa para mim e para você. Concorda comigo? Concorda comigo? Um dia Deus nos chamou para uma grande obra. E nós aceitamos. Aceitamos o desafio. Nos encorajamos. E continuamos. E começamos. Como o nosso amigo presbítero irmão Eliseu e o nosso irmão diácono irmão Vanildo. Começo de uma nova jornada na sua vida. Seja ela ministerialmente, ou seja na vocação que você foi chamado, no dom que Deus te deu. Quem sabe para louvar, quem sabe para liderar, quem sabe para orar por alguém, quem sabe por fazer algo em prol da obra de Deus. E 1 Timóteo capítulo 4, versículos 14, 15 e 16, o próprio apóstolo Paulo diz assim: não despreze o dom que foi dado a ti, pela profecia com imposição de mãos.
do presbiterato da igreja. Paulo está novamente trazendo uma recomendação: não despreze o dom que foi dado a ti. O interessante é que nos nossos dias, irmãos que estão à minha retaguarda, as pessoas estão levando a coisa de qualquer jeito. Estão brincando ou transferindo valores. Permita-me falar isso. Até tem pessoas que estão dizendo aí, eu acho até interessante, é uma questão de honra, de achar até bonito, mas eu não vejo por aí. Pastor e a pastora, não sei se tem algum problema, mas a unção, a consagração, o dom que Deus dá é para o líder, é para o pastor, não é para a esposa. A esposa é a adjuntora do obreiro. Estão invertendo os valores. Permita-me falar isso. Deus tocou no meu coração. As coisas não é bem assim. O dom que Deus te deu é teu. Se você canta bonito, foi Deus que te deu. É para você louvar o nome do Senhor, para adorar, para que vidas sejam edificadas através da sua vida. O dom que Deus te deu para profetizar não é para o teu filho. O dom de cura, de você impor as mãos sobre os enfermos e ser curado, foi Deus quem te deu, não é intransferível. Ninguém pode te representar através disso, é você que Deus ordenou. Não adianta ficar fazendo picuinha, correndo de um lado para o outro, querendo que o irmão que está ao meu lado, que o outro irmão... Não, irmão, foi Deus quem te deu. Usa na medida que Deus te deu. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 14, 15 de 1 Timóteo. Diz assim, medita-te nessas coisas. Medita-te nessas coisas. Ocupa-te nelas. Para o aproveitamento de todos. Ou em outras palavras, ele está dizendo assim: você foi alcançado, corra atrás de recursos. Medita na palavra de Deus. Se você é regente, corra atrás de recursos. Medita aquilo que lhe foi confiado. Se você é líder, corra atrás de uma boa liderança. Medita naquilo que foi confiado a você. Se você está na porta ajudando os irmãos, procura fazer o melhor para a obra de Deus. Procura servir para o bom andamento de todos. Labacanda, labaná, aleluia. Aleluia, eu vou terminar. Já vou parar, não vou mais adiante. E o versículo 16 diz assim: tenha cuidado de ti mesmo, da doutrina, persevera nela. Prestem bem atenção, persevera nela, para que fazendo isso, salvará tanto a ti, como os que te ouvem. Salvará tanto a ti, como os que te ouvem. Deus não nos chamou para irmos até um ponto da guerra e nos acovardarmos. Deus não nos chamou para deixarmos no meio do caminho à mercê.
Isto é arte do inimigo das nossas vidas. Persevera nela, porque tem vidas que estão te observando. Persevera nela, porque tem vidas que estão te vendo você como um espelho, como uma torre, como um poste, como algo que não se desmancha, mas continua para a glória do nome do Senhor Jesus. Está difícil, salário apertado, que nem meu amigo Joel sempre diz para mim, mas persevera nela. Faça o melhor para a obra de Deus, cuida do que é seu, defenda a sua família, defenda os seus filhos. Eu vou contar aqui rapidamente um testemunho que para mim foi uma experiência muito grande. Um amigo meu, muito amigo, um dia me pegou no quarto da igreja, num quartinho, quando ainda era líder, e pegou pesado comigo em algumas palavras, por causa do seu filho. Eu era líder de jovens, e eu fiquei um pouco assim, triste, mas não disse uma palavra ao meu amigo. Fui para casa, chorei bastante, e de repente Deus me deu um conforto ao meu coração. Ele está fazendo isso porque está cuidando do que é seu, ele está defendendo o seu patrimônio. E eu louvo o nome do Senhor por isso. Seja você um defensor da sua família, seja um defensor daquilo que Deus te deu. Não deixe o inimigo surratear a tua família, não deixe o inimigo levar como devagar, envolvendo em fios e mais fios, embaraços e mais embaraços, ao qual você nunca mais vai conseguir quebrá-lo. Sendo assim, você está salvando a ti e a muitos que te ouvem. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja. Você pode ficar em pé. Alguém muito mais sábio do que eu disse que nenhum sucesso profissional, ministerial ou até mesmo social justifica a perda da nossa família. A nossa família é um patrimônio que Deus nos deu. Por isso, nesse ano, um dos eixos temáticos que trabalhamos principalmente no primeiro semestre desse ano é sobre família. Foram mais de 7 meses de estudos bíblicos aqui na igreja, às terças-feiras, sobre família. Os que vieram juntos podemos aprender muita coisa a respeito disso, para vivermos e desfrutarmos da melhor maneira possível a respeito daquilo que Deus tem para nossas famílias. Então, repetindo o texto que foi base da mensagem nessa noite, a palavra de Paulo a Timóteo é que aquele que não tem cuidado dos seus, esses seus se referem aos membros do corpo, e principalmente dos da sua família, e aqui a família de sangue, ele negou a fé, e é pior, olha a expressão, pior do que o incrédulo. Então que a gente vigie, né? A instituição igreja vem depois da instituição família. Por isso, ore por sua família, mas como sempre digo, ore com sua família. Queridos irmãos, a todos os irmãos que nos estão nessa noite, muito agradecidos estamos pela vossa presença, lembrando